Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Bora para mais uma live. Tema de hoje, aliás, os temas de hoje, né? A nossa aula, ela é uma aula de resolução de questão e eu separei para vocês tópicos que são assim recorrentes em concurso público. Eu tenho certeza que ao final da aula nós vamos perpassar em alguns tópicos e eu escolhi para nossa resolução de questão, ao invés de ficar temas aleatórios do direito penal, nesta live eu resolvi concentrar. E eu fiz questões da banca CESP, da Sebrasp, e eu limitei a temática a crimes contra o patrimônio. Então na aula de hoje nós vamos resolver questões, só que não é simplesmente resolver questão. Você verá que resolver questão é muito mais do que ir lá ler a questão e marcar um xizinho. Nós vamos fazer uma resolução de questão sistematizada, item por item, gabarito comentado, enfim, para que você tenha ao final da sua resolução uma certeza daquilo que você respondeu, que é certo, e daquilo que você errou, e você perceba e fale assim, Pedrão, eu não erro mais esse tipo de questão. Fechou? E aqui, meu time, logo de cara, eu vou deixar aqui para você o nosso prompt, ó. Então a aula de hoje é sobre resolução de questão. E o mais importante, eu vou deixar para você o meu Instagram, que é o mecanismo mais rápido para você entrar em contato comigo. Então pintou alguma dúvida de direito, metodologia de estudo, seja lá o que for, não importa. Você vai entrar em contato comigo e no menor tempo possível eu os responderei e nós vamos sanando toda e qualquer dúvida. Fechou? Bora lá, que a aula hoje é tiro curto, tiro rápido e vamos tentar responder pelo menos aí entre 6 a 8 questões. Valendo, vamos para a primeira questão da nossa live. Vamos lá, time. Essa questão eu vou ler aqui no meu monitor de apoio e nós juntos vamos decifrando. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Pera aí que eu vou até tirar isso aqui. E aí junto nós vamos trabalhando. Olha aqui. Pera lá. Vou subir aqui. Valeu! Bora lá, time. Essa questão, CESP Sebrasp, como eu havia comentado, 2024, prova para delegado de polícia. Vamos à leitura juntos da questão e eu vou depois destacar as duas expressões que eu havia marcado no começo. Mas só para nós fazermos juntos, beleza? Vamos lá. Carlos, policial militar, em patrulhamento ostensivo, deu ordem de parada ao veículo dirigido por Marcos, que tinha acabado de praticar o roubo. Mesmo recebendo a ordem de parada do policial, Marcos saiu em fuga, tendo sido capturado posteriormente. Na situação hipotética, conforme entendimento do STJ, Marcos praticou apenas o crime de roubo. Letra A. Letra B. Roubo em concurso com crime de desacato. Letra C. Roubo em concurso com crime de resistência. Letra D. Roubo em concurso com crime de desobediência. Letra E. Roubo em concurso com crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Bom, bora lá. Bora lá. Vamos de novo. Carlos, policial militar em patrulhamento ostensivo, deu ordem de parada ao veículo dirigido por Marcos, que tinha acabado de praticar o roubo. Mesmo recebendo a ordem de parada policial, Marcos saiu em fuga, tendo sido capturado posteriormente. Então aqui, meu time, eu tenho dois cenários. Eu tenho duas proposições de conduta. Eu tenho a certeza do crime de roubo, daí porque todas as alternativas elas contam o crime de roubo, porque aqui o enunciado ele coloca tinha acabado de praticar o crime de roubo, é um imperativo categórico. E a banca me pergunta, essa conduta do Marcos de fugir, ela caracteriza algum crime? Ah, entendi, Pedrão. Olha só, eu havia acabado de cometer um roubo e aí eu tenho uma ordem legal de funcionário público, policial militar, que diz, para!
e eu simplesmente ignoro. Eu ignoro este comando e eu empreendo fuga. Esse empreender fuga caracteriza algum crime? Se sim, caracterizaria o quê? Desacato, resistência, desobediência ou evasão com violência contra a pessoa? E aqui, meu time, para relembrar, eu vou trabalhar o crime de resistência com os senhores. Olha só, o crime de resistência, lá do artigo 329, tem a seguinte composição estrutural: opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-la. Prestem atenção, mediante violência ou grave ameaça, mediante violência ou grave ameaça, mediante violência ou grave ameaça. No enunciado diz que o Marcos, ele fugiu, empregando violência ou grave ameaça, tentou lutar ali, uma luta corporal com o policial, avançou com o carro em cima da equipe, da guarnição policial, ou coisa que o valha. Não, negativo. Então eu não estou dentro de um crime com violência contra a pessoa, né, meu time? Num crime secundário, né? O roubo sim, porque tem elementar de violência ou grave ameaça para a subtração de coisa alheia móvel. Beleza? Mas a relação do segundo crime, que é o que nós estamos a estudar, a fuga, não houve violência ou grave ameaça. No segundo momento, eu pergunto para os senhores, será que a desobediência, desobedecer a ordem legal de funcionário público? E aí, meu time? Será? Olha aí, tá na lousa para vocês. E aí, ele desobedeceu, meu time, sim ou não? Sim ou não? Ah, Pedrão, sim, desobedeceu. Eu vou até pegar o do desacato também. Embora seja mais tranquilo, eu vou pegar o do desacato para que a gente faça todas as elementares. Por fim, ainda que você fique com dúvida, para a gente bater em todos os pontos, eu também trouxe o do desacato. Eu acabei de pegar lá no nosso Código Penal e eu estou colocando para vocês: desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Em algum momento, Marcos dirigiu qualquer mensagem, qualquer frase ao policial Carlos? Negativo. Então, desacato eu também não tenho. Agora resta identificar, como vocês já viram muito bem falado, se eu tenho crime de desobediência ou não. Se você entender que não há crime de desobediência, ficaremos com a letra A. Se você entender que há o crime de desobediência, ficaremos com a letra D. Percebam o seguinte, meu time. Aqui há uma dupla interpretação do STJ. Há uma dupla interpretação e eu trouxe para vocês, isso dentro do nosso material de apoio. Aliás, é um tema que já está simulado não, mas é um tema repetitivo, é o 1060, está no material. 1060. E o que diz o STJ? Meu time, se você é procurado pela polícia, pela justiça, né? E aí você para numa blitz de trânsito, você percebe ali então que é uma blitz de trânsito. E quando você se identificar, certamente o policial descobrirá a sua condição de foragido e te prenderá, conduzirá a autoridade policial. Tranquilo? E aí o que você faz? Você, quando vê aquela blitz, você foge. E aí o STJ, neste primeiro momento, ele diz: olha, eu não tenho uma intenção real de fuga, de desobediência a uma ordem legal. Eu estou fugindo para que eu não seja reconhecido, identificado e assim preso. É mais ou menos a ratio, a ideia do STJ é que se todo mundo que tivesse o mandado de prisão expedido contra si e não se apresentasse no Poder Judiciário, estaria cometendo crime de desobediência. Não é essa a ideia, tá? A entrega espontânea não é um requisito para a não incidência do crime. Agora, diverso de um patrulhamento ostensivo. E ali nesse patrulhamento ostensivo, o policial sim lhe dá uma ordem de parada. E mesmo o policial lhe dando essa ordem de parada, você resolve empreender fuga. Olha como as situações elas são distintas. E aí eu trouxe para vocês aqui no nosso material.
Olha aqui. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento extensivo para a prevenção e repreensão de crimes constitui sim, meu time, conduta penalmente típica prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Olha só, essa decisão, o STJ deixou claro que não viola o direito à não autoincriminação. E aqui depois no material de apoio, eu trouxe para vocês o julgado do STJ, do Antônio Saldanha Palheiro, lá da terceira sessão. E aqui no item 2 que eu destaquei tem a seguinte composição textual. O direito à não autoincriminação não é absoluto. Não é absoluto. Motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. Então, se o policial está assim em patrulhamento ostensivo e ele está atuando na forma direta no combate à segurança pública e ele dá uma ordem de parada, você tem sim que parar. Caso contrário, haverá um crime autônomo de desobediência, beleza? E aqui eu trouxe essas duas hipóteses do STJ em quadrinho, bem separadinho para vocês. Olha aqui. Calma aí. Deixa eu puxar para cá. Um pouquinho mais para cá. Olha aqui. A hipótese 1. Condutor que desobedece ordem de parada no contexto de policiamento ostensivo, crime de desobediência. Na segunda hipótese, eu tenho o condutor que desobedece ordem de parada no contexto de mera fiscalização de trânsito. Neste momento, eu cometo crime específico, uma infração administrativa de trânsito. Logo, meu time, o gabarito nesta aqui, por consequência lógica, será a letra D. Letra D. Beleza? Olha só, nós identificamos uma a uma. Olha como a resolução de questão ela acaba sendo um pouquinho mais complexa, mais densa, né? E aqui, vou deixar destacado porque otimiza pra gente. Polícia Civil também. Polícia Civil. Delegado de Polícia aqui 2024, da CESP e Sebrasp. E eu tenho a seguinte proposição. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, o agente que, mediante violência ou grave ameaça, pelo uso de arma de fogo, subtrai coisa alheia móvel para usá-la, sem a intenção de tê-la como própria, ou seja, sem o ânimo de apossamento definitivo, configura o crime de, letra A, conduta atípica pelo roubo de uso, letra B, tentativa de roubo, letra C, constrangimento ilegal, letra D, furto consumado, letra E, roubo consumado. No primeiro momento, meu time, você tem o seguinte: há o emprego de violência ou grave ameaça para a subtração de coisa alheia móvel. E aqui, meu time, não se há falar em tentativa no primeiro momento, porque eu tenho aqui, em momento algum, enunciado trouxe que o agente não conseguiria ou não conseguiu consumar o seu intento criminoso, sua empreitada, por circunstâncias alheias à sua vontade. Que é justamente quando o réu inicia a fase de execução e por circunstâncias alheias à sua vontade ele não logra resultado positivo, eu tenho a incidência do Instituto da Tentativa, lá do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Perfeito? Claro. Então aqui, nada há no enunciado que indique a tentativa. Beleza? Constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal também não será, porque aqui nós estamos trabalhando o bem jurídico tutelar do patrimônio. Crimes contra o patrimônio. E o constrangimento legal é crime contra a pessoa. Então, não tem nem lógica, sempre tem uma das questões que nós afastamos, né? Constrangimento ilegal, ainda que haja as elementares de violência ou grave ameaça, mas ela não é objeto da tutela dos bens jurídicos, do patrimônio. Fechou, meu time? Letra D, furto.
Essa aqui também, essa aqui é presente, né? Furto não, né, galera? Pelo amor de Deus, isso aqui não dá, furto não. Então, opa, já coloquei até um spoiler aqui pra vocês. Furto não, né, meu time? Por quê? Porque eu tenho emprego de violência ou grave ameaça, logo não haverá o crime de furto. Então aqui a gente já chega na proposição da banca. O que, que a banca quer saber, Pedro? A banca quer saber se há roubo consumado ou se há roubo de uso, que caracteriza conduta atípica. E aqui eu tinha colocado o slide porque a gente aprendeu lá nos crimes contra o patrimônio, logo inaugurando os crimes contra o patrimônio, o crime de furto, que o furto de uso não é crime, é conduta atípica. Só que para isso eu preciso ter alguns ingredientes. O primeiro deles é subtração de coisa alheia móvel infungível. 2. Porque se for fungível, aí ferrou, né? Porque eu subtraí dinheiro, depois não é isso, né? Usei e te devolvi. Não é essa a ideia. Aqui é o furto do veículo para ir até o lugar e voltar. Beleza? No segundo momento, eu tenho a intenção de utilizar momentaneamente a coisa subtraída, o elemento subjetivo. Não basta eu subtrair coisa ali infungível, móvel infungível. Eu preciso deixar bem demonstrada a intenção do uso momentâneo. E o mais importante, eu preciso demonstrar a minha intenção de restituição da coisa depois do uso. Requisito objetivo. Eu preciso configurar essas três elementares para falar em furto de uso. Agora, cuidado, o furto de uso ele é atípico, mas o roubo de uso, será que existe a hipótese de roubo de uso, galera? Olha só, roubo de uso é crime, né, meu time? Ainda que a subtração seja de coisa alheia móvel infungível, com a intenção do uso momentâneo e de restituição da coisa, eu não vou falar em conduta típica, porque o crime de roubo ele tem as elementares da violência ou grave ameaça. Eu tenho um grau mais acentuado de reprobabilidade da conduta de lesão à coletividade. Então eu não posso justificar uma conduta, ainda que seja uma subtração de bem fungível para uso momentâneo e eu queira restituir a vítima, para fazer a inversão da res furtiva, da coisa desejada, da coisa alheia móvel, eu empreguei violência ou grave ameaça. Então, não se há falar em roubo de uso informativo 539 do STJ. Beleza, meu time? Aliás, eu até coloquei aqui, ó. Um julgado é antigo, mas depois vocês vão dar uma lida nele. Eu separei aqui o item 2, que tem a seguinte redação: o ânimo de apossamento elementar do crime de roubo não implica necessariamente o aspecto de definitividade. Beleza? E ainda que o agente não tenha intenção de tê-la como própria, a coisa alheia móvel, incide sim o artigo 157, porquanto ao emprego de violência ou grave ameaça. Com relação à consumação, eu trouxe uma dica extra. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem. A mera inversão da posse do bem, meu time. Mediante emprego de violência ou de grave ameaça, ainda que por breve tempo, em seguida a perseguição imediata ao agente a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, dispensável a posse mansa, pacífica e desvigiada, a nossa antiga teoria da Ablácio, lembra? Eu não preciso ter a posse mansa, pacífica e desvigiada. Basta eu ter a inversão da coisa alheia móvel para já consumar o crime patrimonial, o crime de roubo, súmula 582. Logo, aqui eu vou eliminar a letra A, restará a letra E, roubo consumado. Bora para mais uma. Enquanto vocês estão falando, meu time, prestem atenção. Vocês perceberam como nós estamos resolvendo as questões? Eu faço com vocês
uma a uma. E eu estou aqui colocando já, vou trazer uma questão que eu acho que ela é fundamental. Eu faço com vocês uma a uma. E depois, depois que a gente responde a alternativa que nós encontramos ou nós entendemos como certa, nós nos deparamos com cada um dos incisos. Letra A, tá errado ou tá certa? A letra B, tá errado ou tá certa? E o motivo pelo qual cada uma dessas nós afirmamos. E assim, nós temos um gabarito completo. E por vezes, em uma única questão, você consegue dominar vários e vários e vários temas. Olha a importância dessa resolução mais temperada da nossa atividade, né? E aqui eu coloco para vocês a nossa próxima questão, que é a questão do Joãozão. Bora lá. Também para delegado de polícia. Essa aqui, vamos ver se é mais tranquila. Nada, nunca é tranquila, né? A questão é uma desgraça. Vamos lá. João, às 4 da manhã. Opa, vamos colocar aqui. Às 4 da manhã, vírgula. Arrombou o cadeado da residência de Sebastião, adentrando o interior da casa da vítima de forma sorrateira e sem fazer barulho, para evitar que acordasse a família da vítima que lá dormia. João subtraiu uma televisão de 48 polegadas, levando-a consigo. 10 minutos após sair da casa de Sebastião, ao ser abordado por policiais militares, João acabou confessando a prática delituosa. Nessa situação hipotética apresentada segundo o STJ, e essa banca a banca da CESP para essa prova de delegado da polícia lá de Pernambuco, ela bateu bastante na jurisprudência do STJ, né? E aqui, segundo o STJ, qual foi o crime praticado por João? Letra A, furto simples com causa de aumento relativo ao repouso noturno. Letra B, furto qualificado. Letra C, furto qualificado com causa de aumento relativo ao repouso noturno. Letra D, furto com causa de aumento de pena relativo ao repouso noturno. Letra E, tentativa de furto qualificado com causa de aumento de pena relativo ao repouso noturno. Vamos avaliar. Vamos avaliar o que o Joãozão fez. O Joãozão é às 4 da manhã. Ele arrombou o cadeado da residência de Sebastião. E, gente, então só nessa primeira sentença, só nessa primeira parte, eu já tenho duas circunstâncias que vão modificar no primeiro olhar a capitulação jurídica da conduta de João. Por quê? Esse arrombou o cadeado da residência, vou até colocar em vermelho aqui, ó. Caracteriza o que, meu time? A qualificadora do rompimento de obstáculo. Pedrão, mas ele praticou o crime às 4 da manhã. É, meu time, isso não passou em aberto por vocês. Aqui eu tenho a causa de aumento do repouso noturno. Logo, eu não vou cogitar em furto simples, porque eu já tenho perdão, time, eu tô com uma gripe que tá forte, viu? Senhores, eu também não vou falar em tentativa, porque olha só, o João ele foi preso 10 minutos após sair da casa de Sebastião. Olha aqui que eu grifei para vocês no texto. 10 minutos. Então eu não vou cogitar em tentativa. Agora ficou fácil, né? Em tese, eu tenho ou furto qualificado ou o furto qualificado com causa de aumento. E olha só, aqui que a maioria entrou numa furada. Por quê? Eu tenho uma dupla posição. Uma consolidada no STF e uma consolidada no STJ. Prestem atenção, meu time. Furto qualificado mais causa de aumento do repouso noturno. Para o STJ, não pode.
Segundo o STJ, a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 não incide no crime de furto na sua figura qualificada. Agora, deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui para você ver o texto completo ali, ó. Agora, no STF, pode. Para o STF, a causa de aumento de repouso noturno se coaduna com o furto qualificado quando compatível com a situação fática, não vinculante. Então, olha só. Olha aqui a decisão do STJ, quer ver? O que o STJ falou? Eu não tenho aqui o crime de furto? Topograficamente, eu tenho dois crimes aqui, não tenho? Eu tenho o furto simples, que tem uma pena de 1 a 4, e eu tenho o furto qualificado, que tem uma pena de 2 a 8 anos e multa. Então eu tenho furto simples e furto qualificado, que são dois delitos autônomos. Perceba, meu time, que a causa de aumento do parágrafo 1º, a causa de aumento, perdão, é no parágrafo 1º, não é no parágrafo, não é como se tivesse um outro parágrafo aqui e ela colocasse uma causa de aumento que cabe a todos. A causa de aumento ela está prevista topograficamente antes do furto qualificado. E o STJ entende que essa causa de aumento ela simplesmente vale para as hipóteses de furto simples, porque se o legislador quisesse colocar esta causa de aumento como uma causa geral, ele teria colocado ao final, depois de trabalhar todas as hipóteses de furto qualificado. Então, por uma questão topográfica, não incide. Aqui eu trouxe, ó, eu vou até colocar aqui o 2, ó, que é o que eu acabei de falar, que é a interpretação do STJ. Olha só. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, não incide nas hipóteses de furto qualificado previstas no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Beleza? Olha aí. Fechou? Para o STF pode. Então aqui, meu time, qual que seria a resposta? À luz do STJ, não pode. Vai ser furto qualificado. Furto qualificado. Pedrão, como que eu aprendo? Você tem que focar isso aqui, ó. Isso aqui tem que estar muito claro com você, porque infelizmente é algo que é recorrente na vida prática, né? É um crime que tem uma incidência razoável. E por vezes nós vamos nos deparar neste conflito entre causa de aumento e qualificadora, e você deverá saber sair desta situation, beleza? Próxima questão. Então aqui ficou gabarito B. Próxima questão. Escrivão de polícia. Durante uma reestruturação em uma determinada empresa, Diana, descontente com as atitudes de Bruno, seu colega de trabalho que exerce cargo de chefia, o chantageou para obter vantagens pessoais no trabalho. Diana, mediante grave ameaça, afirmou que divulgaria informações confidenciais sobre a vida pessoal de Bruno, caso ele não lhe concedesse um cargo mais elevado na empresa. Nessa situação hipotética, Diana praticou o crime de... E aí, meu time? Qual o crime praticado por Diana? E aí? Gente, primeiro lugar, você precisa aqui, para responder essa questão, você precisaria dominar, e aqui foi uma questão difícil, toda a estrutura do tipo penal. Mas, por exemplo, a estrutura do crime mesmo do artigo 159, né? Mas dá pra gente sair por algumas tangentes. Porque, por exemplo, Pedro, eu não lembro das qualificadoras, eu não lembro de cabeça se existe forma privilegiada. Então eu vou trabalhar com vocês um senso comum para ver se ajuda. Primeiro ponto que aqui é tranquilo para vocês. O crime de extorsão é constranger alguém, não é, meu time? O crime de extorsão, ó, vou até aumentar a tela aqui. O crime de extorsão não é constranger alguém? Mediante violência ou grave ameaça?
e eu quero obter uma vantagem ilícita e econômica? Não é essa a ideia? Então, olha só, quando a Diana aqui, cadê aqui a Dianinha? Quando a Diana, ela já chantageou o Bruno pedindo as vantagens pessoais, não importa se o Bruno acederá a chantagens ou não. A Diana, já mediante grave ameaça, já afirmou que divulgaria informações confidenciais sobre a vida pessoal de Bruno. Logo, meu time, eu já tenho a figura consumada, porque este crime é um crime formal. Então aqui a gente pode até brincar assim, ó, crime formal. Já está consumado com o emprego do constrangimento. Então essa aqui está errada. Pedrão, tá dizendo que sequestrou o Bruno? Não. Então não vai ser a letra D, né? Extorsão mediante sequestro. Boa, olha, eliminamos 5-9 já. Pedro, será que a extorsão qualificada pelo meio grave ameaça? Meu time, existe roubo? Presta atenção. Existe qualificadora para o roubo que há emprego de grave ameaça? Se eu perguntasse para você agora, a grave ameaça qualifica o crime de roubo? Há uma qualificadora para o roubo? Você vai falar, não tá ficando doido, Pedrão. O roubo já é com violência ou grave ameaça, faz parte da elementar do tipo penal. Ah, vai ter uma qualificadora se for coisa alheia móvel. Não, já é elementar do tipo penal. Se já é elementar do tipo penal, não vai qualificar. Se já é elementar do tipo penal, já não vai qualificar. Caramba, Pedrão, tá dando pra fazer essa questão que eu achei impossível só com lógica. Agora olha só, extorsão privilegiada por motivo de vingança. Vingança? Você tem relevante valor moral, relevante valor social, que nem é o caso para extorquir alguém. Mas imagina você extorquir alguém por vingança e isso ser uma causa de diminuição de pena. Fica meio louco isso, né, meus amigos? Você consegue vislumbrar a vingança, o Estado fomentando a vingança como uma causa de diminuição de pena? Negativo, né? Negativo. Então ficaria a letra C, o nosso gabarito, só pela lógica. Mas olha só, trouxe para vocês as hipóteses de causa de aumento. Causa de aumento é quando eu tenho fração. Qualificadora é quando eu tenho pena própria. E você vai ver que no parágrafo primeiro eu tenho uma causa de aumento. Se é praticado em concurso de agentes ou com emprego de arma, eu vou aumentar de 1/3 até metade. Se a extorsão é praticada com violência, igual ao do parágrafo 3º do artigo 157, porque aqui fala do artigo anterior, eu estou aqui no 58, anterior ao 157, eu estou dizendo do roubo com resultado lesão corporal grave e o roubo com resultado morte, que é o latrocínio. Se a extorsão gerar lesão grave, vou aplicar a mesma pena lá do 157, parágrafo 3º, inciso 1. Se porventura a extorsão gerar morte, eu vou aplicar a mesma pena lá do artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. Show? Hipótese de qualificadora. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa, se resulta lesão grave ou morte, aplicando-se a pena prevista lá no 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Aqui, o parágrafo 3º, que não é objeto da nossa questão, é uma qualificadora, e a qualificadora para aquele sequestro relâmpago, né, meu time? Então, ó, restrição da liberdade pelo tempo necessário para a obtenção da vantagem patrimonial. Aqui nós estamos pensando, nós estamos a falar do sequestro relâmpago. Fechou? Só para você entender a estrutura normativa rápida, né? Porque a aula não dá para isso aqui. Extorsão é uma aula gigantesca, né? Então não daria para nós trabalharmos tudo, só para passar, um passando. Próxima questão
Em relação à aplicação da lei penal e ao lugar ao tempo e lugar do crime, aos crimes contra o patrimônio, aos crimes contra a administração da pública, julgue o item a seguir. Quem recebe, então diminuir aqui. Quem recebe para si, no exercício de atividade comercial e industrial, coisa que deva saber ser produto de crime, pratica o delito de receptação simples. Olha só, quem recebe para si, no exercício de atividade comercial e industrial, coisa que deva saber ser produto de crime, comete o crime de receptação simples. Negativo, né, galera? Nós já sabemos e estamos cansados de saber que o receptador, que é o crime parasita, né? Eu preciso de um crime primeiro, que vai ser um crime de furto, um crime de estelionato, roubo, e aí a res furtiva cai na mão de um receptador e ele reinsere no mercado de forma clandestina. O crime de receptação é um crime grave, né, meu time? Porque se nós não tivéssemos receptadores, dificilmente nós teríamos essa quantidade de crimes patrimoniais, porque não haveria um descarte para onde levar essa coisa ali móvel. A receptação é um crime grave. E ainda sendo grave, imagina aquele que o faz valendo-se de toda a sua habilidade, expertise e conhecimento de atividade comercial e industrial. Então, negativo, né? Não é receptação simples, não é receptação simples. Cadê aqui? Peraí. Não é receptação simples no exercício de atividade comercial. Pelo contrário, vai ter uma pena alta. Olha aqui, vou até aumentar, que essa aqui merece um tônus mais acentuado, meu time. Olha só, a receptação simples tem uma pena de 1 a 4. Se você pratica o crime de receptação dentro da atividade comercial e industrial, a sua pena vai de 3 a 8 anos. Olha como a pena fica muito mais acentuada. É mais grave do que o furto qualificado, por exemplo. O furto qualificado de 2 a 8, a receptação qualificada de 3 a 8 anos. Então essa aqui ela é errada. Bora lá. Vamos colocar assim para não confundir vocês. Olha lá. Vou colocar aqui até na letra E. Vamos lá. A. Com 35 anos de idade, em razão de seu vício, entra na casa de B, seu pai, que tem 62 anos de idade, arrombando a porta, eu coloquei em caixa alta, utilizando violência contra o objeto e levando a televisão que se encontra no interior da residência. Nessa hipótese, a conduta de A, ela vai ser um furto simples, um furto qualificado, um furto em concurso com dano, não é crime em razão da relação de parentesco entre A e B e é punível com roubo. Bora lá. Primeiro lugar, arrombando a porta. Já tem uma qualificadora aqui, né, meu time? Rompimento de obstáculo. Se eu tenho uma qualificadora, eu não vou falar de furto simples. E aqui também é punível furto com concurso com dano. Também não. E ainda que fosse, se você ficasse na dúvida se o examinador quis colocar furto qualificado com dano ou não, você vai pensar no seguinte: ele não tinha a intenção de causar dano na coisa. Ele utilizou violência contra o objeto, para levar o objeto. E ali, meu time, quando você tem um emprego de um crime de dano mesmo, deteriorar, tornar inutilizável, inutilizar ao bem móvel, em consequência ao crime patrimonial, nós estamos ainda dentro de um reflexo do princípio da consunção de pós-facto impunível, tá? Então, ele em momento algum tinha ânimos de causar dano no patrimônio. Ele queria levar o monitor, o televisor que estava na residência de seu pai. A violência ela foi contra o objeto, né? Violência contra o objeto. E o crime de roubo, para ser crime de roubo, a violência ou a grave ameaça deve ser dirigida à pessoa e não a objeto. À pessoa e não a objeto, beleza? Agora,
nós estamos na dúvida se é um furto qualificado ou se haverá a incidência da escusa absolutória. O que é escusa absolutória, Pedrão? Tá aqui, sem delongas na lousa para vocês. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos no título dos crimes contra o patrimônio em prejuízo de 1. Cônjuge na constância da sociedade conjugal. 2. De ascendente ou descendente, ou seja, parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Pergunta: é isento de pena. Não é punível em razão do parentesco. E agora, quem que era o B? Era pai. Em sendo pai, está dentro da escusa absolutória? Opa, Pedrão, ascendente. Ixi, então eu não vou punir? A escusa absolutória tem duas fases. A primeira é a identificação do sujeito passivo. Quem é a vítima? E agora eu preciso pegar algumas qualidades da vítima. Por quê? Não basta ser, não basta ter aquele grau de parentesco. Eu preciso verificar se o crime foi cometido, o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral quando há emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa. Não vou aplicar a escusa absolutória se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral quando haja emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa. 2. Ao estranho que participa do crime. E 3. Se o crime é praticado contra a pessoa de idade igual ou superior a 8 anos não, a 60 anos. No caso em análise, o nosso réu, ele tinha, a nossa vítima, hoje tá difícil, né, time? A nossa vítima, ela tinha 62 anos de idade. 62 anos de idade. Então, ainda que houvesse a incidência do grau de parentesco como sendo pai e filho, e haveria uma isenção legal de pena, eu não vou aplicar, porque a vítima tinha mais de 60 anos de idade à época dos fatos. Então, a resposta ela vai ser furto qualificado. Furto qualificado. Beleza? Bora para mais uma. Deixa eu colocar essa aqui. Considere que o indivíduo tenha encontrado na rua um celular identificado e totalmente desbloqueado. Considere ainda, meu time, que esse indivíduo tenha mantido o objeto em sua posse, deixando de restituí-lo ao dono. Nessa situação, só existirá infração penal se o legítimo dono do objeto tiver reclamado a sua posse e o objeto não tiver sido devolvido. Prestem atenção, aqui é uma brincadeira. Achado não é roubado, meu time? Eu faço a brincadeira com vocês. Achado não é roubado? E aí? Pergunta pra vocês, time. Achado não é roubado? Qual é a resposta que você vai dar? Tá certo. Achado não é roubado. Achado e não restituído é apropriação de coisa achada. Lá do artigo 69, parágrafo único, inciso 1 do Código Penal. Prestem atenção na letra da lei. O artigo 69 diz: apropriar-se alguém de coisa alheia vindo ao seu poder por erro, caso fortuito ou força maior. Parágrafo único vai trabalhar a apropriação de coisa achada. Quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la. Eu vou até puxar aqui, ó. Opa. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu puxar para cá. E eu vou aumentar para 16. Vamos ficar melhor. Deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então prestem atenção, meu time. Se você achou algo na rua,
O que você deve fazer como um dever legal de coletividade? Você deve procurar o legítimo dono. Neste caso, o celular estava desbloqueado. Era fácil você identificar quem era o legítimo proprietário. E mesmo assim, ainda que você não o fizesse, você tem a possibilidade de levar a autoridade policial. É claro que se você acha o proprietário, o Código Civil 1200 e alguma coisa, vai lhe dar uma recompensa sobre o valor daquele bem. Nunca inferior, acho que é 4 ou 5% do valor da coisa que você achou. O tesouro, né, que o Código Civil chama. Mas o mais importante não é porque você achou que você pode ter aquela coisa para si, como se sua fosse. Você deve sim buscar o legítimo possuidor. E eu já peguei um caso no tribunal que a pessoa utilizou o aparelho como se seu fosse. E quando ela foi presa, ela disse: olha, eu ainda estou dentro do prazo do quinzenal para entregar ao dono, logo a minha conduta é atípica. Negativo, porque a letra da lei fala que você tem os 15 dias para achar o legítimo possuidor. Se você está usando com o ânimo de assenhoramento aquela coisa como sua, em momento algum fica claro que você não tinha intenção de devolver, beleza? Então aqui eu não preciso que o legítimo possuidor tenha reclamado, ido atrás ou coisa que o valha. Se eu achei algo que não é meu, eu devo devolver, beleza? Tá errado essa aqui. E vamos à última. Durante a noite, uma pessoa adentrou clandestinamente em uma loja que comercializava aparelhos eletrônicos e subtraiu diversos celulares, mas foi detida em flagrante pela polícia. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta em relação à causa de aumento de pena do furto noturno, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Letra A. O fato da ação delitiva ter ocorrido em estabelecimento comercial enseja por si só o aumento da pena aplicável ao furto noturno. Não, né, meu time? A presença de outra pessoa dentro do estabelecimento comercial no momento da ação delituosa seria a causa de aumento da pena relativa ao furto noturno. C. Para a incidência da causa de aumento da pena relativa ao furto noturno, é imprescindível a comprovação de falta de iluminação adequada no local de ocorrência do delito. D. Para a incidência de causa de diminuição de pena, causa de aumento de pena relativo ao furto noturno, é preciso representação da vítima. E. A ocorrência de furto à noite, em situação de repouso, configura a causa de aumento de pena relativo ao furto noturno, independente de o local estar ou não habitado. E aqui eu já trago para vocês o tema 1144. 1144, que vai passar ali um pano geral sobre o furto noturno, e a gente mata essa questão. Você viu que foi bastante cobrado na aula de hoje e nessa questão, nessa prova, o furto noturno. O caso de aumento relacionado ao furto noturno. Olha o item 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso em concreto. Claro, meu time, há uma menor vigilância da polícia, há uma menor vigilância da sociedade, porque nós sabemos que a segurança é dever do Estado, é obrigação do Estado e dever de todos, 144 da Constituição. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego, tranquilidade no período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade da vigilância de bens, ou ainda da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes, aqui o ponto mais central, gravem isso aqui, são irrelevantes os fatos da vítima estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite em situação de repouso. Então, meu time, a nossa questão aqui, gabaritão, letra E, a ocorrência de furto à noite
em situação de repouso configura a causa de aumento de pena relativa ao furto noturno, independente de o lugar estar ou não habitado. Se você ficou com alguma dúvida da nossa aula de hoje, alguma questão, enfim, quer trazer uma questão nova para eu colocar no próximo encontro, me manda lá no Instagram e lá no menor tempo possível eu vou entrar em contato com você e nós vamos bater um papo e sanar toda e qualquer eventual dúvida. Fechou, meu time? Com essas considerações finais, eu me despeço, lembrando que durante a semana nós temos mais live, mais resolução de questão, e aqui, na hora que a gente treina, que nós vamos colocar todo o nosso potencial conhecimento à prova. E mais do que isso, quanto mais você treinar fazer questão, mais fácil ficará a resolução delas lá na frente. Um abraço, sigam firmes e fortes e até o nosso próximo encontro.